Saudações, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre estrutura de repetição do while, tá? Vou escrever aqui, ó. A aula de hoje é sobre do while, tá? Lembrando, em C++ existem 3 estruturas de repetição. A gente focou ao máximo, na verdade nós fomos à exaustão na estrutura while, tá? Que é enquanto. São 3. Enquanto, que é while, faça enquanto, que é a aula de hoje, e for, tá bom? A aula de hoje é focado aqui, tá? Para explicar isso aqui, a melhor forma é mostrar um programa em while que já está pronto. Vou só mostrar a vocês e vou alterar, tá certo? Então vamos lá, foco de hoje do while, certo? Aula de hoje do while, certo? Pronto. Então vamos lá. Olha esse programa aqui, bem simples, tá? Ele não está completo porque você já é capaz de entender aqui sem precisar entrar em detalhes. Então vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui, ó? É uma calculadora bem simples, tá? Só para exemplificar o uso da estrutura de repetição do while. Então, ó, mostrei o menuzinho. 1 somar, 2 subtrair, 3 multiplicar, 4 dividir. Pedir a opção. E, ó, se a opção for 1, lógica da opção 1. Ou seja, vou pedir 2 números e somar. Se não, se a opção for igual a 2, pede 2 números e subtrai. E assim vai, tá? O foco não é isso aqui. Isso aqui a gente já dominou. O foco é a estrutura de repetição. Então você concorda que, olha só, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma gambiarra. Qual foi a gambiarra? Eu criei uma variável opção e comecei ela com -1. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que ele execute esse programa aqui pelo menos uma vez. Nesse meu programa aqui, que é um menuzinho, que é uma calculadora, eu quero que ele execute pelo menos uma vez. Eu quero que ele fique num laço, porém eu quero que ele já comece dentro do laço, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma variável opção recebendo -1. Por que eu fiz isso? Para quando chegar na linha 14, ó, enquanto a opção for diferente de 0, opção diferente de 0 opção diferente de 0, porque eu disse explicitamente que era -1, tá? Se eu por acaso fizesse assim, ó, assim, nada me garante que a opção vai ser diferente de 0, porque eu não sei quem é a opção, entendeu? Então perceba que quando eu faço isso aqui, por que tem que ser -1? Pode ser qualquer valor. Pode ser 456. Pode ser esse número aqui. Pode ser qualquer valor, gente. A gente usa -1 porque é uma convenção, tá? É tipo um valor neutro, entre aspas, na programação, tá? Começar uma variável com -1, certo? O que eu não poderia começar com 0, porque se eu começo com 0, ó, se eu faço int a opção recebe 0, ele nem entra no laço, concorda? Porque, ó, enquanto a opção for diferente de 0, na verdade, a opção é 0, então ele nem entraria, tá? Então, mais uma vez, eu boto o número que eu quiser, você pode estar na sua casa o número que você quiser, porém, a convenção é botar -1, tá bom? Então, ó, crio variável opção recebendo -1 e ele testa, ó, opção diferente de 0? Então ele entra, ó. Então isso aqui é, mais uma vez, isso aqui é uma gambiarra para ele entrar pelo menos uma vez, tá? Então, ó, mostrou o menu e pediu a opção. Aí aquele valor que era -1 aqui, quando chega aqui, vai ser substituído pelo valor que o usuário vai dar, entendeu? Aí caso o usuário digite 1, aí ele vai entrar no if. Aí executa o if aqui, a lógica do if subiu, porque a gente está num laço. E aí quando chega aqui, ó, a opção diferente de 1, de 0, porque foi 1. Aí ele mostra o menu de novo, tá? E fica nesse laço até eu digitar 0. Eu vou executar aqui para vocês verem, ó. Ó, mostrou o menuzinho. Perceba que ele já entrou. Ele já entrou porque eu dei -1 aqui, né? Ó. Entrou. E aí, ó, 1 somar. Aí ele vai ficar só repetindo porque não tá. O foco aqui não é a lógica de somar, subtrair. Não é essa o objetivo dessa aula. Então, ó, tá? Vai ficar só executando até eu digitar 0. Perfeito, né? Show de bola. Essa é uma forma de fazer, tá, gente? Lembrando que isso aqui, vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é uma gambiarra. Tá aqui em comentário.
funciona, tá? Funciona. Inclusive é uma gambiarra que muita gente usa assim, tá? Muita gente usa assim, essa gambiarra aqui. O que é que eu estou fazendo? Para deixar muito claro, eu quero que o meu laço execute pelo menos uma vez. Qual é a outra forma de fazer isso aqui? Que também é muito comum. As pessoas não gostam desse. Algumas pessoas, né? Não gostam dessa gambiarra aqui. Ah, eu não gosto assim. Eu vou criar uma int opção. Vou botar isso aqui enquanto verdade. Ou seja, isso aqui é um loop infinito, né? Ó, aqui ele já entra, ó, enquanto verdade faça. Ele entra automaticamente, tá? Eu evitei fazer aquela gambiarra. E aí, dentro do ninho de if aqui, eu vou fazer um, por exemplo... Eu posso estar em qualquer canto aqui, tá? Mas vou supor o seguinte, vou botar aqui. Se o quê? Opção for igual a 0, aí o que é que eu faço? Break. Break é sai do laço. E aí eu continuo seguindo a lógica do else if, ó. Tá, ó. Se for 1, faça isso. Se for 2, faça isso. Funciona, gente, também, ó. Funciona do mesmo jeito. Vamos compilar, ó. Compilei. Executei. Ó, mostrou o menuzinho, porque já entrou no laço. Entrou de cara. Porém, agora eu tô evitando usar aquele -1. Tem gente que se incomoda com isso aí, tá? Tem gente que faz assim. Muita gente faz assim, tá? Então, perceba, ó. Funciona do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Opção 0, ele sai. Tá. Porém, tem gente que se incomoda assim também. Tá? Tem gente que não gosta, tipo, acha isso aqui também gambiarra. Não, não faz sentido. Tá muito ruim. Por esse motivo é que existe a estrutura de repetição do while. Tá? Então, qual a diferença? Na verdade, eu vou alterar esse programa aqui para do while. Basicamente é o seguinte, ó. Faça o quê? Tudo isso aqui. Agora eu vou tirar isso aqui, que não faz mais sentido. Vou voltar assim. Voltei para aquela versão original, tá? Ó. Só tirei a opção do se for 0, tá? Então, ó, faça isso enquanto opção for diferente de 0. Gente, eu só inverti. Ó. Olha só. O que é que eu estou fazendo aqui? Faça enquanto isso for verdade. Ou seja, qual a diferença? Eu vou escrever isso aqui, tá? Já acabou, tá, gente? Já tá funcionando. Eu vou compilar e vou rodar. Ele já entra, porém sem gambiarra. Não tem mais gambiarra. Ó, int opção, eu não precisei botar -1 e eu já entro no laço, ó. Então aqui já é o laço, do já é o laço, tá? Ou seja, o do ele entra para testar e o while ele testa para entrar. Eu vou escrever isso aqui, tá? Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Ele funciona normal, 0 ele sai, tá? Então eu vou escrever isso aqui. Olha. Qual a diferença entre while e do while? Qual a diferença entre essa estrutura de repetição e essa estrutura de repetição? Vou escrever aqui também, tá? Ó. While testa para entrar. Ou seja, para ele poder entrar no laço, o teste tem que ser verdadeiro, tá? E o do while, ele entra para testar. Ou seja, ele executa pelo menos uma vez, tá? Então, ó, esse aqui, ele tem que testar. Eu tenho que testar para poder entrar. E esse aqui, ele entra e testa no final. Ou seja, eu vou usar do while quando eu quiser que o meu laço execute pelo menos uma vez, tá? Independente. Eu quero que execute uma vez e acabou. E depois eu vejo se eu continuo ou não. Já esse aqui, eu preciso que ele teste para entrar, tá? Aí você deve estar perguntando, qual o melhor? Não tem melhor dos dois, tá? Não tem. É tanto, gente, que você consegue fazer todos os programas que nós fizemos até agora, todos, sem exceção. Você consegue fazer todos com do while. Qualquer programa você consegue fazer com while ou do while, tá? Qualquer um que você imaginar que use estrutura de repetição, você pode escolher entre um ou outro. Então, nesse caso aqui, não sei se você está com esse sentimento de
eu achei assim mais fácil. Em alguns casos, o do não é que fica mais bonito assim, essa questão é bem subjetiva nesse caso aqui de bonito, porque tem gente que se incomoda de fazer aquela gambiarra, tá? Tem gente que se incomoda de verdade, certo? Eu não vou dizer se eu me incomodo ou não. Aí eu vou deixar isso aí pra você pensar. Tem gente que se incomoda de fazer aquela gambiarra, tem gente que não se incomoda, tá? Então, isso é uma discussão sem fim de qual o melhor, qual o pior. Existe o que você, no seu programa, o que você achou mais, digamos, fácil fazer, tá? Se você achou mais fácil fazer usando do while, usa do while. Se você achou, claro que tem casos, por exemplo, esse caso aqui, esse aqui é um caso clássico que eu usaria do while, tá? Que é um caso clássico, certo? Porque eu quero que execute pelo menos uma vez. Não, nesse caso eu usaria do while. Só que tem casos, aí você pode estar se perguntando, mas que casos são esses? Gente, é a vivência. Você vai programando, quanto mais você programa, você vai sentindo, tipo, eu acho que se encaixa melhor do, ou então, eu acho que se encaixa melhor o while, tá? Mas independentemente do que você escolher, os dois estão corretos, tá? Então, assim, vai ter um exercício, que no exercício que é o exercício, se eu não me engano, é o exercício 15, se eu não me engano, tá? Eu vou colocar, daqui a pouco eu coloco. Onde eu digo explicitamente, faça essa questão com do while. Por quê? Porque eu quero que você pratique, tá? Uma coisa é você ter entendido isso aqui, a outra é você fazer. Você tem que fazer. Até porque a estrutura do while é um pouquinho diferente. Olha, só para você prestar atenção. Do, abre chave, fecha chave e o while tá depois da chave. Cuidado para não errar isso aqui, tá? Ó, do, abriu chave, fechou chave. Aí, ó, coloca a condição, que é o teste, e depois um ponto e vírgula no final, tá? Cuidado para não errar isso aqui. Então, gente, só para reforçar, qualquer questão, todas as questões que nós fizemos até agora, todas, sem exceção, e para o futuro também, você poderia fazer ou com o do, while ou com o while, dá no mesmo. Vai questão, a partir daqui para frente agora, você agora pense um pouquinho, qual se encaixa melhor para cada questão. Se na questão você quiser que execute pelo menos uma vez, você usa do while. Se você quiser testar antes de entrar, aí você usa o while. Tá bom? Então vai ter um exercício só para fixar isso aqui. E é isso. Até a próxima aula.